Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do último dia 16 de abril de 2026 e o título é A corrente de luz vencerá a escuridão. Quando sua voz alcança alguém, esse alguém pode levá-lo a um outro, e esse outro a mais outro, ou outros. E assim, sua atitude, que a princípio parecia tão pequena, vai se multiplicando e atingindo proporções inesperadas. E isso é algo poderoso. E é dessa forma que os avanços acontecem. Há, contudo, sempre aqueles que tentam destruir essa corrente e tentam quebrá-la de todas as formas. Elos separados perdem a força e a utilidade. Não é à toa que tentam nos dividir, usando a batida estratégia de nós contra eles, criando diferenças inconciliáveis ao nos tratar como uma simples massa manipulável. E cada vez que um elo dessa corrente torna-se uma força agregadora, o mal avança sobre ele. Muitos que se opuseram ao sistema foram atacados e até eliminados, mas o ideal disseminado seguiu ainda mais forte. Conseguiram destruir o idealizador, mas não a ideia. E é por isso que devemos entender que não somos pequenos ou insignificantes, ao contrário, somos fundamentais para cada passo dessa jornada evolutiva da humanidade. Quantos elos encontram-se perdidos, sentindo-se isolados e sem utilidade? Muitos de nós, tantas vezes, nos sentimos diferentes, como se não fizéssemos parte do mundo e do ambiente que nos rodeia. E esse sentimento de estranheza foi algo muito bem elaborado, uma estratégia para nos impedir de percebermos que não estávamos sozinhos, que não éramos fracos e nem poucos. Hoje, muitos já conseguem perceber essa manipulação, acordar para sua importância e identificar os elos aos quais podem se unir em prol de um importante propósito. Estamos em um momento em que a união se faz necessária para vencer os obstáculos que nos impedem de viver a realidade que desejamos e merecemos. É chegado o momento de sintonia e conexão com a corrente de luz que poderá finalmente eliminar a escuridão. Então, vamos lá. Eu já falei algumas vezes dessa questão, das vezes a gente achar que o que a gente faz é pouco e não tem importância, né? Que o fato de você, às vezes, atingir uma única pessoa não vai fazer diferença. Mas faz, porque às vezes algo que você fala, que você leva uma consciência para uma pessoa, essa pessoa pode levar para uma outra pessoa. E se cada um for atingindo isso vai formando uma corrente, né? Uma corrente ela é formada de elos. Um elo sozinho ele não tem utilidade. Mas a partir do momento que aquilo vai aumentando, né? Que os elos vão aumentando, ela passa a ter uma utilidade. Né? A gente usa correntes para diversas situações, né? Para manter, por exemplo, algumas pessoas usam correntes para manter um portão fechado, seguro. Um elo sozinho não tem como fazer isso, né? Para prender alguma coisa que precisa ficar ali segura em algum lugar. Então, assim, há diversas utilidades para a gente utilizar, né, uma corrente. E também, metaforicamente falando, também a gente fala, né, da corrente do bem. Então, o bem que você faz para se aquela pessoa para quem você fez o bem ajudar uma outra pessoa, isso vai se ampliando e acaba trazendo benefício para uma grande quantidade de pessoas. Mas se não tiver alguém para, vamos dizer, iniciar, né, começar a fazer aquele movimento para formar aquela onda, as coisas não avançam. E hoje, assim, muita gente se acha, às vezes não faz porque fala, não vai fazer diferença.
um só não vai fazer diferença. E faz diferença. Faz muita diferença, porque vai formando justamente esse movimento que vai agregando cada vez mais pessoas. E essa questão da gente realmente pensar dessa forma, que não vai fazer diferença, isso é algo que foi manipulado para que a gente se sentisse menor, para que a gente se sentisse sem importância, né? Para que muitos achassem que não tem como contribuir de alguma forma, sendo que todos temos algo a contribuir. Então, assim, muitas ideias foram manipuladas para que as pessoas não tivessem atitude, para que as pessoas não achassem que elas podem causar alguma mudança no mundo. Né? E essa questão, justamente por isso que algumas pessoas se sentem diferentes em alguns núcleos, porque elas não conseguem entrar dentro desse padrão, né? Achar que as coisas, tudo que acontece está tudo certo, e é assim mesmo, que a gente não tem o que fazer, né? Quantas vezes a gente escuta também falar, porque a humanidade assim, é ruim, as pessoas, a humanidade desde sempre, né? É má, é cruel, é invejosa, é gananciosa, porque desde assim da época de Adão e Eva já era assim. E na verdade eu acho que não procede isso, porque justamente eu acho que a maioria da humanidade, a essência da maioria da humanidade é boa. Porque quem a gente vê nas posições de poder e de grande visibilidade, ou de sucesso, de fama, né? Não todos, a gente não pode generalizar, nunca, mas uma grande parte que é, principalmente assim, as pessoas que entram nessas posições, né, de controle e de poder, são pessoas que realmente têm essa índole já meio distorcida, porque as pessoas boas, as pessoas que têm uma boa índole, normalmente elas não têm essa necessidade de poder, de controle, de fama, de sucesso. Né? Elas querem simplesmente viver a vida delas, e quando a pessoa tem uma boa índole e ela alcança um nível assim de visibilidade mais elevado, ou sucesso, ou uma posição de poder dentro de um país, né, um estado, ela usa isso em benefício dos outros. Mas assim, o problema é que a maioria das pessoas que tem essa índole boa, né, benevolente, não quer estar nesses lugares, não quer ocupar esses lugares, porque não é da essência delas ter essa esse objetivo, né, ter me fugiu a palavra agora, né, mas ter essa vontade de estar nesses lugares assim. Né? Normalmente ela simplesmente quer fazer, ajudar, auxiliar, mas assim, de uma forma mais discreta, não tem essa necessidade de estar em grandes posições, né? Em posições de destaque, né? Não tem essa vontade. E, e isso acaba sendo um problema, né? Porque aí as pessoas que têm uma índole ruim, que são egoístas, que são gananciosas, acabam ocupando esses espaços, porque eles justamente querem isso, né? Eles almejam justamente esse poder para controlar, né? Porque uma pessoa que não tem uma índole desta, assim, ruim, negativa, ela não tem a menor intenção de controlar os outros, porque ela traz dentro dela justamente o respeito pelos demais. Né? Uma pessoa que não quer subjugar ninguém, não quer submeter ninguém à vontade dela. Então, ela não almeja esse tipo
de colocação, né, de poder. E se ela consegue conquistar um lugar assim, ela não vai usá-lo de forma distorcida, de forma negativa, maléfica para prejudicar as pessoas, ela vai usar para auxiliar, para contribuir, para melhorar a situação. E assim, hoje a gente vê, hoje as coisas estão muito assim, realmente totalmente distorcidas e principalmente no nosso país tem horas que a gente parece que está vivendo uma distopia, porque a gente vê tanto absurdo, tanta injustiça e as pessoas boas que estão nas posições que precisam auxiliar e combater essas injustiças e essas distorções, elas estão em um número menor, justamente porque são as pessoas que não têm, né, essa expectativa, não tem essa vontade de estar nesses lugares, não é um desejo, não é um projeto, não é um sonho. E isso precisaria, né, se modificar. Então, assim, por isso que mais pessoas precisam acabar se envolvendo nessas questões de solucionar realmente, de tentar auxiliar, estar em locais que elas possam ter ali um auxílio, contribuir de uma forma mais objetiva, né? Porque a sociedade, né, ali na base, um dando a mão para o outro, ajudando, às vezes conversando, levando uma consciência, porque muita gente, às vezes, faz escolhas equivocadas por falta de informação, porque não acompanha. E a gente tem uma mentalidade, isso não só aqui, no mundo inteiro, a gente, em qualquer lugar que a gente converse, tem muita gente que tem aquela ideia, né, de falar assim, eu não gosto de política, porque política é chato. Mas, assim, é uma ideia meio distorcida, porque, na verdade, o que seria a política, né? As pessoas confundem política com políticos, né? E, na verdade, assim, dentro da casa da gente, para a gente conviver ali num ambiente harmonioso, a gente está fazendo política. Porque o que é a política? É você estabelecer regras de convivência. Então, numa casa, cada um tem sua tarefa lá, cada um tem sua função, para que as coisas funcionem de uma forma harmoniosa, para que a família não fique totalmente desestruturada, é, totalmente sem nenhum tipo de regra, e inclusive interfere em tudo financeiramente. A pessoa tem um ali que gasta demais, isso acaba com a estrutura financeira da família. Tem um que não contribui com nada, não quer ajudar em nada nas tarefas da casa, aí sobrecarrega os demais. Então a gente precisa, né? Isso é fazer política, né? Dentro da sua própria casa. E a gente e tem muitos níveis. E a sociedade é quem escolhe, na verdade, a quem é que vai estar representando. Então, se tem muitas pessoas ruins ali, isso é um espelho, de uma certa forma, do que a sociedade escolheu colocar ali. Mas muitos daqueles que estão ali estão não porque a sociedade é totalmente ruim, ou corrupta, ou desonesta. Muito é por conta justamente dessa ideia distorcida que se criou de não se envolver nessas questões. E aí, quando você não se envolve, você não tem conhecimento, você não pesquisa, você não busca e faz escolhas equivocadas. E quem está no controle com intenções de poder e de simplesmente se beneficiar e corromper toda o sistema ali, né, ligado ao sistema que visa mais a corrupção, que não visa o bem comum, né? Não visa o bem da sociedade, daqueles que eles estão ali para representar,
se aproveitam e justamente promovem ao máximo essa ideia de que aquilo é uma coisa chata, de que as pessoas realmente não têm que se envolver, que não adianta, que não vai dar em nada, que é sempre que é todo mundo igual, que é tudo farinha do mesmo saco. Então, quanto mais bate nesta tecla, menos as pessoas conseguem entender e perceber que elas têm um papel importante ali. Que se elas querem criar um ambiente, um país, um planeta que seja mais justo e que tenha ali, né, os valores importantes de caráter, de moralidade, de honestidade, que eu acredito que a maioria da humanidade seja assim, né, tenha esses bons valores, esses bons princípios, mas aqueles que não se envolvem acabam permitindo que o mal avance mais do que o bem. Porque aquele que fica isento, né, principalmente nesses tempos em que a gente precisa se mobilizar, e a gente está vendo aí certas coisas acontecendo, certos pontos aí, certos conceitos e, e atitudes mesmo, e leis aí que estão se criando para defender coisas totalmente abjetas, né? E que, inclusive, a dificuldade que a gente tem hoje em dia de se expressar, de poder falar, de ter a liberdade de falar sobre esses assuntos, é, foi muito reduzida. Então, a gente tem que tomar cuidado. Hoje, a gente chegou num ponto tão absurdo que a gente tem que tomar cuidado para falar abertamente das coisas, para falar a verdade, porque você pode ser calado, você pode ser censurado. Então, assim, nós estamos aqui num momento muito delicado, né? Muito e que é importante que as pessoas se envolvam, porque na verdade isso afeta a vida de todo mundo, não só tem pessoas que falam assim, ah, eu não ligo porque está afetando quem eu não gosto mesmo, só que toda injustiça que é praticada e que as pessoas se calam diante daquela injustiça, essa injustiça vai continuar aumentando e em algum momento ela atinge todo mundo, né? Tem uma frase que acho que é do Martin Luther King que ele fala uma justiça em algum lugar acaba sendo uma justiça em todo lugar, né? Acaba sendo algo contra a justiça em todos os lugares. Mais ou menos isso que quer dizer. Eu não lembro de cor a frase. Mas quer dizer isso, que se você fecha os olhos para uma injustiça, porque aquilo naquele momento não está te afetando, em algum momento vai afetar, porque ela vai crescer. Né? Então, diante de tudo que é errado, se a gente não combate, aquele errado vai avançando. E é o que a gente está vendo hoje em dia. A gente foi se calando para muitos absurdos e com medo. Muita gente fala, ah, eu tenho medo de ser cancelado, ah, eu tenho medo da opinião alheia, tenho medo do que vão pensar de mim. E as pessoas boas foram se calando para evitar conflito, para evitar realmente os embates, para evitar que pessoas que elas gostem, que pensem diferente, acabassem se afastando, e por N motivos as pessoas foram se calando, e hoje isso acabou deixando que as situações, que coisas muito abjetas fossem avançando. É o que a gente está vendo aí acontecer, né? E alguns disparates até, né? Ao ponto dessa semana aí, né? Uma deputada aí criar uma lei proibindo, né? Uma, um método aí que se usa para exterminar, né? Ratos, esses ratos, né, de esgoto que entra em casa, que traz doença e tudo, porque é cruel, mas vota contra
mas vota a favor, né, de uma lei que normaliza e que libera que a vida no ventre seja também interrompida e aí de uma forma cruel. Então é difícil porque a gente nem pode falar a palavra aqui. Né? Olha em que ponto nós chegamos. E muito por quê? Porque as pessoas acabam tendo medo de se posicionar e de realmente fortalecer essa corrente que pode fazer com que as coisas voltem à normalidade. E justamente ser um elo aí para ajudar, inclusive, a informar e acordar pessoas que não estão percebendo o que realmente nós estamos vivendo, né? Acordar para a nossa realidade, porque e nós estamos diante de tantas coisas, né? Que a gente, quem acompanha e estuda e há muito tempo na questão da espiritualidade, ouve falar da transição planetária, a gente sempre ouviu falar que chegaria o tempo das revelações e que as máscaras iam cair, e é o que a gente está vendo, porque as coisas estão ficando escancaradas, né? É o que eu falo, é a faxina. Quanto mais luz entra, mais a escuridão vai reduzindo, menos as sombras vão tendo poder. Mas é um trabalho que todo mundo tem que colocar a sua própria luz para auxiliar, né, a que cada vez mais os véus sejam rompidos aí, né, se desfaçam e que todo mundo comece a enxergar o, o como a gente vivia sob um controle, quanto a gente vivia nas distrações, né? É o mito da caverna de Platão aí que a gente está vivenciando, né? A gente era controlado aí por mídia aberta, é, montando narrativas aí que interessavam a eles, né? A quem é tudo visando aí poder e controle. E a gente acabou aí caindo nessas armadilhas, nessas narrativas, e agora é o momento em que, como tudo está sendo muito exposto, é o que a gente esperava realmente, que as coisas começassem a vir à tona e a aparecer para que as coisas pudessem realmente acontecer, que a limpeza pudesse ser feita. Mas a gente faz parte desse processo. Quando eu falo do título essa corrente de luz, somos nós essa corrente de luz. E a gente vai ter que ir auxiliando nesse momento aí de se fortalecer a verdade e quebrar essas narrativas falaciosas e a gente voltar a assumir, né, e criar aí um momento em que a gente possa realmente ter a liberdade para poder assumir, né, divulgar a verdade e auxiliar nesse momento do planeta que precisa realmente fazer a faxina de toda essa sombra que assolou o mundo inteiro, que encobriu o mundo inteiro. E está entrando muita luz, mas a gente também faz parte desse processo. E a gente tem aí agora uma grande responsabilidade neste momento, que é assim, a noite mais escura, eu acho, né? Dizem que a noite mais escura é a que antecede o amanhecer. E nós, então, temos aí que colocar toda a nossa luz nesse momento para trazer esse amanhecer e essa nova era de luz que a gente tanto esperou e que agora, né, se aproxima, mas que depende muito do trabalho de cada um que acredita, né, que a gente pode aí e que na verdade nós estamos aí caminhando para um momento de ascensão e de evolução, porque a verdade está toda aí exposta. Aí é momento agora de escolha, né? É a peneira do joio e do trigo. Então é escolher o que você quer ser: o joio, que não vai servir para nada, que não serve para nada, ou o trigo,
que é aquilo, algo que tem o potencial de produzir coisas que vão ter utilidade e que vão ser alimento, que vão contribuir para o bem da sociedade. Então é um momento aí de escolha e que cada um aí reflita e entenda que cada elo da corrente, cada um de nós é muito importante para o sucesso do que a gente tanto espera aí para essa era de luz. Não é momento de cruzar os braços e ficar aguardando que as coisas caiam no nosso colo. Nós escolhemos estar aqui nesse momento e não foi por acaso que nós, né, pedimos para estar aqui. É porque a gente sabe que a gente tem o potencial para contribuir e para fazer parte desse processo aí de ascensão, que é algo que é um momento importante e maravilhoso, né, de evolução para todos nós, uma grande oportunidade. Então, que a gente não perca essa oportunidade, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.